sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Com tempos difíceis que se avizinham, hoje vamos falar sobre reinventarmos e inovarmos. O nosso convidado é Nadim Habib, professor na Nova SBE, mestre em Economia pela London School of Economics e um comunicador nato. É também consultor internacional nas áreas de estratégia, inovação e criatividade. Já sabe que todas as dúvidas que tenha as poderá colocar nos comentários deste direto. As primeiras 5 perguntas feitas ao nosso convidado sobre o tema desta entrevista também se habilitam a ganhar um convite duplo para o Jardim Zoológico de Lisboa. Consulte o regulamento. Olá, Nadim, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Isto há tantos temas para falar consigo, mas vamos começar por falar da conjuntura atual que nos faz recear aqui um bocadinho alguns cenários futuros, principalmente este fim de semana não sabemos o que é que aí vem. Que dicas daria para prepararmos o futuro com alguma inteligência? É interessante porque quando nós analisamos um pouco o que é que está a acontecer nesta pandemia, a primeira lição para mim é olhar um pouco atrás e fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que me aparece sempre é quando eu olho para os ajustes que todos fizemos, que as organizações fizeram, que as empresas fizeram, que as equipas fizeram, trabalho remoto, mais ligação entre as equipas, etc. A primeira pergunta é: porque é que levou tanto tempo a fazer? Há pessoas que me dizem: Nadim, acabei de descobrir o Teams. Eu, tens Teams há 5 anos, nunca a utilizaste. E por isso muitas das mudanças que estamos a implementar nós já devíamos ter feito. E por isso a primeira pergunta é: porque é que não mudamos antes? Porque é que foi preciso uma pandemia para fazer coisas que fazem algum sentido? Não é? A segunda também é que para muitas organizações e para muitas equipas as nossas forças foram impressionantes, ou seja, nós conseguimos, muitos de nós, muita gente diz-me: a minha equipa foi para casa, reagiu muito bem, foram fantásticos, etc. E para mim a segunda pergunta é: porque é que todos subestimamos a nossa equipa antes das pandemias? Ou seja, porque é que ninguém acreditava que a equipa... E por isso a segunda é muito esta coisa de olhem para o vosso talento, olhem para pessoas à vossa volta, porque tipicamente são muito melhores do que nós pensamos. E para mim isto mostra uma certa falhança de liderança, ficar surpreendidos pela nossa capacidade. Mas eu acho que a terceira, e provavelmente a mais importante, é que, embora as pessoas reagiram muito bem ao shutdown e reagimos, depois de 60, 90 dias, quando entramos lá em junho, julho, começou-se a notar muito cansaço nas pessoas, porque é muito difícil estar reativo constantemente. Tivemos sorte que fomos de férias, não é? Julho e agosto. Fingimos todos que o vírus tinha passado para outro sítio. Setembro estava muito bem, mas a realidade é que começamos todos a fazer aquela pergunta que é: mas qual é o plano? E eu acho que aí estamos a falhar um pouco, porque já devíamos ter planos um pouco mais concretos sobre como é que a nossa organização, a nossa equipa vai funcionar daqui para a frente. Não é? Nós ainda temos muita gente que tem certeza se vai voltar ao escritório permanentemente ou não, como é que vai ser o trabalho. E eu acho interessante porque estamos na fase de orçamentação para muitas empresas, e por isso a pergunta que eu faço a muitas empresas em novembro é que estás a fazer o orçamento 2021, desculpe, estás a cortar o escritório, sim ou não? E a maioria das empresas está a dizer não. E por isso o meu receio é que muitas das mudanças que fizemos que faziam sentido, vamos tentar voltar para trás. E isto para mim é um receio, simplesmente porque acho que fizemos, a pandemia é uma coisa horrível, mas as mudanças que fizemos faziam algum sentido para a qualidade de vida das pessoas. Não vale a pena eu acordar às 8 da manhã para apanhar 2 horas de trânsito para ter uma reunião que eu podia fazer em Zoom ou Teams e depois vir para o escritório mais tarde. E são estas coisas que eu acho que precisamos de uma segunda conversa para tentar perceber como é que vamos desenhar a nossa organização de futuro. Claro. E muitas das vezes essas mesmas reuniões até se fazem com as outras pessoas em teletrabalho e, portanto, fazemos a mesma via Teams. Portanto... Por isso, eu acho que são estas coisas que falta conversas mais estruturantes sobre como é que vai ser o nosso futuro. E é interessante porque quando nós olhamos para um dos grandes puzzles da economia na Europa nos últimos 20 anos, o que é que alguns chamam o puzzle da produtividade. Quando nós olhamos para a introdução do primeiro PC nas organizações nos anos 80, depois servidores, depois e-mail nos anos 90, 2000, depois toda a mobilidade digital que temos, a transformação digital, a realidade é que a nossa produtividade, ou seja, o crescimento de produtividade entre 1970 e 2019 tem estado em declínio ano após ano. E por isso, claramente, nós tínhamos um puzzle estranho que é: mesmo com a introdução de toda esta tecnologia, nós não estávamos a melhorar a nossa forma de trabalhar. E por isso acho interessante, porque acho que a pandemia forçou-nos finalmente a ter aquela conversa, a dizer: mas se eu tenho esta tecnologia toda, porquê é que não a aproveitamos melhor? Porquê é que não mudamos a estrutura do trabalho? Claro. Agora, obviamente, isto é para um certo grupo de pessoas, porque há muita gente que trabalhou na economia
pessoal, que eu chamo pessoal, não é? Que precisavam de eventos, coisas dessas, etc., restauração, hotelaria, que estão a sofrer bastante, e eu acho que aí precisamos coletivamente também de fazer qualquer coisa. Claro. Quando há pouco dizia que realmente isto foram passos que foram importantes de serem dados, porque a maior parte das empresas, haveria algumas que já tinham aqui alguns passos dados na transformação digital, mas muitas não. A estratégia da transformação digital deve estar sempre alinhada com a estratégia de negócio? Sim, a resposta certa é a estratégia de negócio, ponto. E ela devia incluir uma componente digital porque faz sentido, não é? Claro. Faz sentido porque o cliente quer comunicação mais fluida, o cliente quer muito mais self-service, quer fazer coisas sozinho. Eu não estou muito interessado em ter de ligar para alguém para pedir uma coisa que posso fazer sozinho. Temos clientes muito mais sofisticados. Faz sentido porque podemos fazer muito mais trabalho de forma muito mais fluida. Eu não estou a dizer trabalhar em casa, mas estou a dizer o que é que eu chamo de trabalho multiplataforma. Eu posso parar numa bomba de gasolina, trabalhar um pouco, depois posso estar à beira-mar, trabalhar um pouco, posso fazer uma reunião. Tudo isto faz parte da transformação digital e faz todo sentido, ponto. E faz sentido de estratégia de negócio. E por isso eu acho que muitas vezes o que corria mal é que nós misturamos, tínhamos duas estratégias separadas, uma de negócio, uma transformação digital, e isto não faz sentido. Porque há um problema enorme na tecnologia, que os ingleses dizem a diferença em homem e o rapaz é o preço dos brinquedos, e às vezes eu sinto que no passado nós ficamos muito fascinados com o brinquedo tecnológico e não tanto no impacto que ele tinha no nosso negócio. Eu acho que isto já parou. Ainda bem. E os negócios que nascem já no mundo digital têm aqui forma de ganhar mais rapidamente dimensão global? Sim, eu acho que repara bem, o problema desta pandemia, o impacto que ela tem tido na economia, é que não foi um impacto igual para todos, não é? Ou seja, quando pessoas perguntam como é que vai ser a economia, nós sentimos que vai abrandar um pouco, mas também estamos a ver muitas empresas dizer que estamos a crescer 20%, 25%, 30%. Estamos a ver escritórios de advogados a dizer, crescemos durante a pandemia. Estamos a ver muita gente a dizer o negócio até não ressentiu tanto. Outros a dizer baixamos 10%, 15%, outros a dizer subimos 20%, mas outros a dizer baixamos 80%, 90%. Agora, o que aqueles que baixaram 80%, 90% todos têm em comum? Tipicamente uma baixa componente digital. E por isso isto é, de uma certa forma, o nosso desafio. E aquela pergunta que fazemos sempre, não é? Toda a gente sabia que era preciso mudar antes. Toda a gente sabia que devíamos já fazer esta transição digital. Não fizemos e agora está a doer ainda mais, não é? Claro. Neste centro deste novo ecossistema digitalmente transformado, está o negócio ou está o cliente? Eu acho que a principal mudança nos últimos 20 anos é uma transformação de negócios muito baseada em produto para negócios muito baseados em clientes, ou seja, não é o cliente ou a empresa, antigamente era muito produto e por isso o que é que eu fazia nas organizações? Eu desenhava produtos e depois empurrava para o mercado numa tentativa de convencer o cliente a comprar. Hoje o que é que estamos a ver cada vez mais no mundo digital é eu começo no cliente e desenho para trás, e por isso é a minha capacidade de conhecer o cliente que me dá a vantagem competitiva. Isto muda algumas coisas, não é? O que está no meu balanço, antigamente o que estava no meu balanço são máquinas e ativos e edifícios. Hoje em dia o que devia estar no meu balanço são os meus clientes, porque eles trazem enorme coisas. Vou alguns exemplos. Antigamente, para um hotel, o que considerava o ativo de um hotel, por exemplo, era os quartos, não é? Porquê? Porque tem um quarto e este quarto rende dinheiro todos os dias se eu conseguir alugar o quarto. Mas eu consigo imaginar um mundo em que, por exemplo, um hotel tem um check-in online, em que eu faço check-in numa página web, e na página web, ao fazer check-in, o hotel diz: não queres comprar um city tour no autocarro? E eu compro, e o hotel recebe uma comissão. E depois diz: não queres marcar uma mesa no restaurante? E eu reservo através do hotel e ele recebe uma comissão. A partir daí, o que é que começa a acontecer é que não é o quarto que é o ativo do hotel, mas é o facto dele atrair clientes, e estes clientes fazem parte de um ecossistema maior. E isto precisa de transformação digital, e por isso, claramente, o cliente hoje em dia, e centrar o negócio à volta do cliente, é o que é que nós estamos a ver acontecer nos negócios digitais, e não é por acaso que as métricas do passado, vendas, custos, etc., estão a ser substituídos por vendas novas, como, por exemplo, o que os ingleses chamam Customer Lifetime Value, o valor do cliente durante 3 ou 4 anos para o meu negócio, e o que é que eles chamam o custo de aquisição de cliente, muito digital também. Mas os clientes também se tornaram cada vez menos previsíveis, não concorda? Acha que a tecnologia pode ser aqui a ferramenta para tornar tudo um bocadinho mais eficiente? Eu acho que os clientes são menos previsíveis. Sim, os clientes nos últimos 30 anos são muito menos previsíveis porque os clientes ganham uma coisa que é acesso à informação e educação. E quando eu tenho pessoas educadas e com acesso à informação,
eles não são tão passivos como antigamente. Os clientes do passado eram mais passivos e por isso previsíveis por serem passivos. Ou seja, eu vou a um stand nos anos 70, digo que quero um carro azul e o vendedor diz não, queres um verde. Eu, está bem, obrigado. E depois ele diz-me agora espera 6 meses. Isto era muito o modelo do passado, não é? Cliente passivo com poucas opções. Isto não é quase hoje. Não? Nós temos clientes muito mais sofisticados. Tipicamente os nossos filhos, não é? Nós damos enorme educação aos nossos filhos e aprenderam a ser muito mais agressivos na sua procura e com muito mais acesso à informação. Eles estão no telemóvel em segundos a ver preços e comparações, etc. E por isso nós temos de aceitar que o nosso cliente é completamente diferente hoje em dia. E perante um cliente desse, eu tenho de reconstruir a minha maneira de fazer negócios. Eu tenho de tornar o meu cliente previsível de forma diferente. Antigamente eu tornava o cliente previsível fazendo o quê? Obrigando o cliente a seguir o meu horário. Não vou falar mal da banca, mas se olharmos para o horário da banca, era muito desenhado para o cliente passivo. Não é? Pode falar que o Ativo Banco tem outro horário. Exatamente. Vou abrir às 8 da manhã e depois vou fechar ao de almoço, depois abre outra vez, depois fecha às 3. Por isso, se quiseres vir cá, olha, boa sorte. Não, isto era antiga e continua hoje. Não é? E é estranho porque, basicamente, a banca está desenhada para, se tiveres emprego, não vais ao balcão. Ponto. Eu não tenho nada contra, mas mostra que o cliente não está no centro dos processos. Os processos estão no centro e o cliente espera à porta e toca a campainha se quiser falar depois das 3. Isto é a realidade clássica. Mais uma vez, não quero falar mal, é 6 da tarde, estamos todos felizes e por isso devemos ser positivos. Hoje é diferente. Hoje o que é que nós temos que começar a pensar é como é que vou tornar o meu cliente previsível, e a maneira que eu faço isso é quando eu me torno previsível para o meu cliente. Ou seja, quando o cliente sente que pode fazer o que quer, quando quiser, etc, ele relaxa um pouco e põe menos pressão sobre a organização, e quando o cliente sente que tem respostas aos problemas deles, o cliente começa a confiar em nós, e quando o cliente confia em nós, ele tipicamente deixa-nos liderar a relação. E quando nós lideramos a relação, o cliente torna-se previsível. Quando o cliente é previsível, nós conseguimos controlar as coisas e gerar lucros para todos. Assim dito até parece muito super fácil. Isto é muito fácil, é um fim de semana. Eu tenho aqui 3 perguntas já de fora. Vou começar pela da Ana Mestrinho, que lhe pergunta como é que as empresas podem rapidamente adaptar-se a todas estas mudanças. Como é que as pessoas podem se adaptar? Porque tipicamente esse é o problema, não é? E o que é que isto quer dizer? O que é adaptar? E quando perguntamos às pessoas o que é ser uma empresa, como é que uma empresa adapta, ela adapta-se tomando decisões. E por isso, o que é que nós vimos durante a pandemia? Uma coisa muito fascinante. Não foram só os líderes a tomar decisões, foram centenas de pessoas em organizações a tomar decisões em simultâneo, porque a minha equipa tem de ir para casa, eu tenho de resolver isto com eles, etc. E de certeza que todos nós tivemos, e a Elsa também, não é? Tivemos de tomar decisões sem ter tempo de ir falar connosco, Presidente do Conselho de Administração, e perguntar o que é que se faz agora. E pois claramente o que é que começamos a perceber é quando nós conseguimos distribuir nas nossas equipas o poder de tomar a decisão, a empresa é muito mais rápida a ajustar. E por isso o grande desafio que temos é assegurar que nós temos cada vez mais pessoas que consigam tomar decisões. Agora isto é complicado, porque não é simplesmente dizer às pessoas que toda a gente agora tem liberdade para tomar decisões, porque o que é que eu não posso ter é 5 pessoas diferentes a dar 5 respostas diferentes ao mesmo cliente. Isto é uma confusão para o cliente, etc. E por isso o que é que eu tenho de assegurar é que todos, de uma certa forma, tenham a noção mais clara do que é a decisão certa, em qualquer situação, quem é que devia tomar a decisão e em que prazo. E quando eu começo a fazer isto lentamente, o que é que eu consigo fazer é distribuir o processo de tomar a decisão dentro da estrutura, ela tende a tomar decisões mais depressa e a empresa ajusta-se mais depressa. Isto é a chave disto tudo. Nós sabemos que a empresa é lenta quando eu tenho uma dúvida como cliente ou alguém na interação com ela e alguém do outro lado diz-me vou ter de falar com alguém que vai ter de falar com alguém e depois vou voltar a falar consigo. E este é onde é que nós começamos a ver os problemas da adaptabilidade da organização. Na maior parte, quando nem se responde isso, mas o cliente está imenso tempo à espera, é sinónimo. Mas o cliente está à espera porque está a fazer aqueles trâmites legais, oficiais, dentro da estrutura do organigrama. Quer dizer que há pessoas a mais que não estão a tomar decisões, ou porque não sabem que podem, ou porque não sabem qual é a decisão, ou por receio de tomar a decisão. E é isto que nós temos que corrigir. Temos aqui o Rui Rosas, que lhe pergunta como é que as empresas podem encontrar um equilíbrio que lhes permita preparar o futuro sem descurar o dia-a-dia. Os meus alunos sabem que a minha opção é dizer-lhes o que é que eu acho que é a essência do papel de um gestor. Eu digo sempre, um gestor tem 2 funções, e só 2, mais nada. A primeira é entregar resultados hoje. A segunda é preparar amanhã, that's it. E pessoas dizem, mas isto é difícil fazer as coisas. Não é, tu és adulto, não é? Tu podes fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E é por isso que eu sou um gestor e por isso sou um líder. O que é que de uma certa forma que eu tenho de fazer é, eu tenho de implementar com disciplina hoje, porque eu preciso gerar rentabilidade
para, de uma certa forma, satisfazer acionistas, poder investir na minha equipa e poder investir em inovação. Mas, simultaneamente, eu tenho que preparar amanhã. Por isso, um exemplo. Imagina que sou um diretor comercial, eu tenho uma rede de 100 vendedores. O que é que eu tenho de fazer? É pressionar a minha equipa para entregar os resultados deste mês, mas, simultaneamente, eu tenho de olhar para a minha equipa, ver o que é que está a acontecer no mercado e pensar o seguinte: o que é que eu preciso fazer para, daqui a um ano, ter uma equipa melhor? E eu tenho de trabalhar as duas coisas. E é assim que se faz continuamente durante o processo. O difícil para muitos é fazer a segunda. Eu consigo fazer a primeira, vou ligando para os vendedores, vai lá, temos de fazer. E depois o que é que acontece, tipicamente, porque isto dá muito trabalho e dá muita adrenalina, eu não faço a segunda, que é preparar para o futuro. Eu tipicamente penso no futuro, sexta à noite no caminho para casa, ou às vezes, quando fazia viagens no aeroporto, via-se que algumas pessoas estão a pensar no futuro. E também porque muitos de nós estamos tão comidos pelo dia a dia que nem fazemos o hoje, ainda estamos a limpar as porcarias de ontem, não é? É verdade. E a Sara Teixeira pergunta onde é que irá, se a economia irá sobreviver caso haja um novo confinamento. A economia vai sempre sobreviver, se vai ser maior ou mais pequena, é a dúvida, e eu entendo a pergunta. Eu acho que é isso que é tão interessante, agora tenho que ter cuidado, é isso que é tão estranho nesta altura, é que nós temos partes da economia a crescer. Nós temos empresas a crescerem e temos outros em colapso total. E por isso vamos ter aqueles desequilíbrios horríveis em termos da nossa economia, não é? E por isso eu acho que vamos todos ressentir um abrandamento da economia, isto não há dúvida. A grande questão vai ser a profundidade deste abrandamento, e a outra vai ser que mudanças estruturais vão acontecer na economia, em que provavelmente vamos perder um bloco de restauração, mas provavelmente também vamos ganhar empresas online. Provavelmente vamos perder empresas de um lado e outras a ganhar do outro lado. E por isso esta mudança torna muito difícil falar da economia em geral. Eu acho que o que é que nós precisamos falar, e isto é mais complicado, é falar como é que vamos apoiar as pessoas que vão perder nesta evolução que estamos a falar. E isto é uma conversa que eu acho que é mais importante. É dizer como é que nós vamos assegurar um sistema de apoio. E tem sido difícil, porque nós tipicamente não temos sistemas de apoio desenhados para individualidades com problemas específicos. Nós tipicamente temos sistemas de apoio generalizados, e viu-se muito no passado 3 meses como é que o Estado teve dificuldade em ter apoios mais cirúrgicos quando foi preciso. Há pouco, quando falava de as pessoas terem aqui esta necessidade do teletrabalho, realmente o teletrabalho foi dado em muitas empresas como uma inovação, não é? Eu creio que já sei a sua resposta quando diz que as empresas não estão a planear o 2021 a reduzir os metros quadrados do espaço que precisam. Acha que quando isto tudo voltar ao normal, eu nem digo 2021, que se vai perder tudo isto novamente? Eu acho que a sua pergunta diz tudo. Quando isto voltar à normalidade, não vai, ponto. Ok, eu acho que já mudou, ponto. E por isso, há duas perspectivas. Esta pandemia é um problema conjuntural, ou seja, é uma coisa temporária que depois passa e depois voltamos. Há pessoas que acreditam nisso, têm direito a acreditar, eu não sou futurologista. E depois há pessoas que dizem, não, isto mudou estruturalmente a maneira que nós funcionamos. Eu acredito na segunda. Eu não acredito que daqui a 2 anos pessoas vão começar a ir voltar para o escritório, etc, etc. Ao menos uma geração inteira não vai. A minha geração provavelmente vai, eu tenho 50 e tal anos, e nós velhotes temos dificuldade em imaginar trabalhar sem estar no escritório, rodeado de pessoas que podem nos pescar café e coisas dessas. E por isso, mas eu acho que há uma geração nova que eu conheço que diz, isto é maluco. Não, eu não quero separar. Há muitos paradoxos que estão a aparecer, e tipicamente eu vejo 2 paradoxos interessantes. A primeira é, eu quero trabalhar em casa e eu quero viver no escritório. Ou seja, eu quero poder trabalhar em casa se me apetecer, e se eu estiver no escritório, quero fazer compras online. E eu não entendo porque é que não posso. Não entendo porque é que tem a ver esta separação. Não é? Porque é que eu não posso fazer compras às 3 da tarde no Continente ou no Pingo Doce e atender chamadas do cliente por telemóvel? Porque é que não posso? E eu acho que a pergunta é válida. Porque é que não posso? Não é? Isto é um. O segundo paradoxo é, eu quero ser independente e autónomo, mas eu quero pertencer a algo. Isto vai ser o segundo desafio, que é, isto quer dizer que eu preciso, de uma certa forma, um escritório, um local em que nós estamos juntos, mas eu quero ter a minha autonomia também. E este é os equilíbrios que nós vimos muito, que estão a se tornar muito mais visíveis pós-pandemia, e eu acho que vão ficar para sempre, e vão ser coisas que a empresa vão ter de gerir. E acredito eu, com enormes poupanças em rendas, em custos associados com os escritórios, etc, etc, que vai ser positivo para todos. E acha que os gestores estão a olhar
dessa forma para os balanços, a contar com essas despesas ou com essas não despesas como sendo também bom para eles? Ainda não, porque neste momento todas estas poupanças que nós estamos a ter estas poupanças olhando para decréscimo de receitas também. E por isso, de uma certa forma, neste momento, nós estamos a ver os cortes de custos como reação à perda de receitas. Eu acho que quando as receitas voltarem a subir e pessoas começam a perguntar se podem voltar por estes custos, por exemplo, viagens e coisas dessas, é que os gestores vão começar a perceber, mas espera aí, porquê que eu tenho de ter tantas viagens para Paris? Não é? Porquê que não posso fazer metade das chamadas por Teams ou por Zoom, etc. Porquê que eu tenho de ter tantos metros quadrados? Porquê que não posso deixar as pessoas trabalhar em casa metade do tempo? São estas coisas que vão começar a aparecer, mas eu acho que ainda não estão no radar das pessoas, porque ainda estamos a cortar custos em reação à perda de receitas. O Gonçalo pergunta se as empresas vão voltar a trabalhar no escritório e, por acaso, a maioria dos meus clientes estão a reduzir o escritório em 50%. Portanto, já há algumas pessoas que estão com essa preocupação. Também lhe queria aqui perguntar, isto realmente estamos aqui já a entrar na reta final, ainda havia aqui muita coisa para falarmos, que é sempre muito interessante falar consigo. É preciso liberdade dentro da disciplina para nos reinventarmos? Não. Sim, não. É a disciplina que nos dá liberdade. E isso, para mim, é outro dos paradoxos que nós tipicamente vemos, não é? Se eu trabalho numa organização em que há poucas regras, mas toda a gente implementa regras a 100%, toda a gente leva isto a sério, o que é que tipicamente acontece? Há muito menos zonas cinzentas. Toda a gente está muito mais alinhado. Isto faz com que eu precise muito menos reuniões e muito menos e-mails para funcionar. Quer dizer que eu sei exatamente o que é que os meus colegas vão fazer e por isso posso tomar decisões muito mais rápidas, não é? O exemplo que eu gosto de dar sempre é: imagina alguém comercial que está numa reunião com um cliente e o cliente pergunta e diz o seguinte: olha, se me garantires entrega na sexta-feira, eu compro. E um bom vendedor diz sempre o quê? Diz sim, senhora. E depois entra no elevador e a porta fecha e ele tem um momento que eu gosto de chamar, agora vou ter cuidado, mas é sexta à noite, posso dizer não. Ele tem um momento, oh shit, porque ele pensa: epá, eu não sei se a minha empresa vai conseguir entregar isto. E um bom vendedor faz o quê? Volta ao escritório, liga para a Ângela na área de financeira, perguntar se o cliente já tem coisas abertas ou não, se ele pode fazer um favor para abrir um ficha de clientes para eles. E depois liga para o João que está na logística para dizer: para o João, preciso de um favor, tem este cliente, etc. E ele trabalha que nem um cão para assegurar que o cliente recebe aquilo. Porque numa empresa em que todos estes fazem isto automaticamente, em que a logística entrega sempre em 24 horas, em que a ficha do cliente é aberta sempre em 6 horas, etc, ele não precisa de caçar esta gente toda. Por isso ele ganha muitas horas. E são estas horas que dão liberdade. E por isso eu digo sempre: é na disciplina que eu ganho a liberdade. O Pedro Bexiga pergunta se a responsabilização individual e a horizontalização são a chave para uma empresa mais ágil e mais eficiente. Ágil sim, eficiente não. E porquê? Porque, eu concordo. Porquê? Porque ágil é o oposto de eficiência. Para eu ser eficiente, eu preciso, tipicamente, eficiência é remover ineficiências, não é? Por isso, tipicamente um processo produtivo, seja ele venda ou produzir uma pizza, etc, tem ineficiências inerentes, tem a ver com ineficiência de custo, ou seja, custa mais do que devia, tem ineficiência de qualidade, não é tão bom quanto devia, ou tem ineficiência de tempo, leva mais tempo que devia. E tipicamente estas ineficiências aparecem por falta de previsibilidade. É muito simples. Se um restaurante sabe quantas pessoas vêm almoçar amanhã, consegue ser muito mais eficiente em custos do que um restaurante que não sabe. Se eu souber a que horas toda a gente aparece, consegue ser muito mais eficiente em tempo do que um restaurante que não sabe. E se eu souber o que é que cada pessoa vai comer a cada hora, consegue ser muito mais eficiente em qualidade. Ponto. Por isso, para eu ser eficiente, eu tenho de ter uma previsibilidade enorme. Quando eu não tenho previsibilidade, eu não posso ser eficiente, por isso eu tenho de ser ágil. Agilidade, eu tenho custos mais altos, porque vou ter que comprar mais estoque para o meu restaurante. E por isso eu traduzo isto como: servindo o cliente mais depressa e na altura certa, com mais custo, eu consigo cobrar mais dinheiro. E por isso, tipicamente, empresas ágeis cobram mais, empresas eficientes cobram menos, mas têm menos custo. Tenho aqui mais uma pergunta que vou tentar ler. Quando diz, e é a última, agradeço desde já a todas as pessoas que colocaram estas perguntas. A Cristina Conceição pergunta: quando diz que devia haver colaboradores com maior capacidade de decisão, considera que esta situação resulta de chefias excessivas? Não, resulta de uma cultura que tipicamente... Ok, temos pouco tempo, mas vou tentar. Muitos de nós já tivemos chefes que nos disseram: tens de pensar fora da caixa.
E isto irrita-me por múltiplos motivos. Primeiro, porque nunca vi a caixa e por isso não sei o que é que eles estão a falar. Mas o que é que eu creio que o que eles deviam dizer é: vou-te aumentar a caixa. O que é que isto quer dizer? E muito rapidamente, eu gosto de práticas de gestão que não fazem sentido porque fascinam-me. E há uma que acontece muito em Portugal, já menos porque ninguém visita os outros, mas antes da pandemia eu visitava empresas em Portugal, havia sempre um segurança que me recebia bem e perguntava-me sempre quem ia visitar, e depois, quando eu dizia, ele pedia o meu BI. E eu dizia sempre: não trouxe. E coitado do homem, inventava. Ele dizia: não sabe o nome de cor, e depois escrevia um nome que eu dei, e nunca dava o nome certo, e por isso eu inventava o nome. Ele escrevia aquilo, ficava todo contente, depois dava um papelinho que alguém tinha assinado para eu sair do edifício, etc, etc. Este senhor tem uma caixa muito pequena. Quando alguém o contratou, disseram: olha, quando alguém chega, pede o BI, depois põe na caixa, depois dás um papelinho, depois E depois, quando ele é confrontado com uma coisa que está fora da caixa dele, ele não sabe o que é que fazer. Se ele for proativo, arrisca-se levar na cabeça. Esse é o problema. Por isso, o que é que ele faz? Inventa uma maneira de continuar dentro da caixa. Pergunta ao cliente se ele não sabe o número de cor para depois poder fazer o papelinho, não é? Nós podemos fazer diferente. Nós podemos aumentar a caixa do senhor. Nós podemos dizer: olha, a tua função é assegurar que a pessoa certa encontra-se com a pessoa certa, na sala certa, com a melhor experiência possível, cumprindo com as regras de segurança da empresa. Agora desenha lá um processo, vamos falando e trabalha nisso. O que é que eu acabei de fazer é dar-lhe a mesma função, mas com uma caixa muito mais larga. Ele tem mais espaço de manobra e posso assim exigir mais e dou mais espaço para ele tomar decisões. E este é um pouco o ponto. Nós não podemos pedir às pessoas para tomarem decisões se estamos a pôr pessoas numa caixa muito fina e muito pequenina e depois gritamos com eles que eles têm que pensar fora da caixa. O problema não é deles, é de uma liderança que está a desenhar caixas pequenas demais. Muito obrigada, Nadim. Obrigado, eu. Quero deixar algumas notas finais? Bom fim de semana. Muito obrigada, igualmente. E chegamos assim ao final das Conversas Ativo. No próximo mês vamos falar de crédito de habitação. Contamos consigo sempre desse lado.